Quando eu estava no mundo, tem um fato muito curioso que eu cheguei bêbado em casa e deitei num sofá. E deitado nesse sofá chegaram alguns crentes na minha casa. E eu fingi que estava dormindo para não escutar, para não conversar com os crentes, né? E eu fingi. E aí eu vi a minha mãe trazer as mulheres de oração. Trazer as mulheres de oração e eu deitado num sofá. E eu escutando. Eu tinha chegado bêbado. Aí eu escutando a mulher orando e falando. Falando de mim, né? Eu lá no sofá e ela falava em língua e ela falava assim: ele será o espiritual da família. Ele enxergará o que um homem normal não enxerga. E através dele as maldições serão quebradas na sua família. E isso faz tempo. E depois disso, eu ainda vaguei ainda, bebendo cachaça e bagunçando e fazendo tudo que o diabo queria que eu fizesse. E aí um belo dia, eu pedi a Deus para Deus mudar a minha vida. Porque eu queria sair da cachaça, sair da balada. E realmente Deus fez isso. E o que acontece? Quando eu me converti de verdade, Deus começava a me mostrar muitas coisas espirituais, muita loucura. E eu comecei a orar, né? No sentido de guardar meus irmãos, minha família. Né? No mundo eu queria guardar, era com a faca, com o porrete. Mas quando eu me converti, eu guardava na oração e ainda guardo. E até hoje Deus revela coisas sobre a vida dos meus irmãos, que são crentes, e às vezes eu vou, oro por eles, às vezes vou, unjo que é os trem deles, eles nem sabem. Né? Às vezes eles nem ficam sabendo que eu estou em oração por eles. Esses dias mesmo, Deus me mostrou um complô contra um irmão meu, que pessoas fizeram bruxarias contra ele. E eu entro em oração e às vezes eu nem falo, né? Às vezes eu chamo pessoas para orar, que eu conheço, né? Que é de oração. Mas assim, a minha vida em si é guardar minha família de oração, meus irmãos, né? Minhas sobrinhas, meus netos, meus filhos. Então o crente, ele precisa ser uma pessoa de oração. E aí eu fui entender o que aquela mulher falou, que eu seria o guardião da família no mundo espiritual. Então assim, sempre que vai acontecer alguma coisa com um irmão, com um parente, né, alguma coisa assim, às vezes até acidentes, né, Deus revela antes para a gente orar. E a gente ora e Deus guarda. Para Deus não guardar, irmão, só se Ele quiser levar mesmo, né? Porque o Senhor guarda. E aí o que eu quero fazer vocês entenderem? Que depois que eu converti, já tinham pessoas na minha família e meus irmãos que já eram cristãos. E começou a cair os dedos, as unhas dos dedos do pé dos meus irmãos, né? De alguns irmãos. E eu fui questionar a Deus o que era aquilo. E Deus falou comigo, isso era uma maldição do seu avô, que o meu avô foi amputado uma perna dele, né? E as unhas caíam, os dedos ficavam estranhos. E aí eu entrei em jejum e oração e quebrei aquilo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que eu quero fazer vocês entenderem, né? Que verdadeiramente nós precisamos aprender a lutar. Porque às vezes você se converte e você não entra em batalha pela sua casa, pela sua família. E às vezes você não entra em batalha pelos seus filhos. Você não entra em batalha pelos seus netos. Só que só consegue quebrar as maldições quem tem uma vida no altar, uma vida na igreja. Uma vida firme na igreja. Crente que vive mais em casa do que na igreja não quebra maldição nenhuma nos seus filhos e na sua vida. Porque ser gerado salvação
num lar, que a Bíblia fala assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você serve o Senhor aonde? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É só a igreja. Quem fica em casa não serve o Senhor. Quem fica em casa é desconectado com Deus. Uma pessoa teve um sonho interessante. Ele sonhou que ele estava na casa do sogro dele assistindo televisão. E a televisão passou para pornografia. E ele correu e desligou. E ele foi para a casa dele. Na casa dele, a mulher dele estava dormindo. E ele, como se tivesse um demônio atrás dele na cama. E ele levou a mão assim, quando ele viu, era um fio. E ele foi puxando o fio. Né? Então, ou seja, o fio não estava ligado na tomada. O que eu entendo com isso? A esposa dele dormindo. Se a esposa dele está dormindo, ela não tem espiritualidade para quebrar a maldição do sogro na vida dela. Ela está dormindo. E ele, longe da igreja, quando ele puxou o fio, ele está desconectado com Deus. Servindo a Deus no celular, ele está desconectado com Deus. E desconectado com Deus não tem como você quebrar a maldição de pornografia, de qualquer coisa na sua vida, na sua casa, na sua família. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que tomar a ceia. Só é gerado salvação na vida daquele que tem uma vida frequente na igreja. Só é gerado eu e a minha casa serviremos ao Senhor quando eu venço o meu orgulho e eu estou na igreja todos os dias, buscando o Senhor enquanto se pode achar, em oração, e falando, Senhor, liberta minha casa, liberta meus filhos, liberta meus netos. E aí o que Satanás faz? Ele coloca um coração duro em você, você fica egoísta, e você fica prepotente, você discute à toa, briga à toa, e com isso ele está vencendo, está roubando a sua família, levando todos para o inferno. Pensa nisso. Jesus quer entrar na sua casa, entrar na sua família, mas você precisa ter uma vida com Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. E eu peço aos irmãos, assistam esses vídeos, né? E passa a orar na sua casa e perguntar a Deus o que tem contra os seus filhos. Ser crente é ser espiritual, é ouvir a voz de Deus e dar valor do que Deus nos mostra através de sonhos, visões e revelações. Amém? Que Deus vos abençoe.